E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ellen e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a técnica Pomodoro e se ela funciona ou não para quem tem TDAH. O vídeo de hoje é muito especial porque eu particularmente procurei por esse tipo de vídeo por muito tempo na internet. Eu sempre me perguntei por que é que eu não conseguia aplicar essas técnicas de estudo e por que elas funcionavam tão bem para algumas pessoas e para outras não. Mas antes de descobrir o TDAH, eu não sabia direito por que essas técnicas não funcionavam tão bem comigo quanto funcionava com as outras pessoas. Eu achava demais aquelas anotações, aqueles resumos e o pessoal aplicando diversos métodos de organização e para mim não funcionava direitinho, eu não conseguia produzir tanto quanto as outras pessoas e isso me chateava um pouco. Eu não sabia muito bem por que elas não funcionavam para mim, eu achava que é porque eu não tinha aquela persistência, aquela paciência de levá-las adiante, ou porque eu não tinha os materiais corretos, ou porque eu simplesmente não me adaptava a elas. Claro que existem milhares delas e que é importante você saber qual funciona melhor para você e para sua personalidade. A primeira lição que eu tirei disso é que a gente não consegue aplicar várias ao mesmo tempo e que a gente sim tem que escolher qual se encaixa melhor aquilo que temos que fazer. Seja o estudo, seja uma organização da casa, seja o trabalho, seja qualquer outra tarefa da vida, a gente tem que saber para que vai usar aquela técnica e qual é o ponto que a gente quer melhorar para que se torne mais eficiente. E a primeira técnica que a gente vai conversar aqui no canal é a técnica do Pomodoro, criada em 1988 por um italiano chamado Francisco Cirillo. E no que consiste essa técnica? Em usar aqueles timers de cozinha, que eu não sei se vocês sabem qual é, mas eu tenho um modelo aqui. E pode ser qualquer cor, qualquer tamanho, o que importa é que seja um reloginho e que a gente consiga colocar ele para rodar. O que eu vou dividir com vocês nesse vídeo não é somente como a técnica funciona, e sim como eu realizei algumas adaptações para que ela funcionasse melhor em pessoas com TDAH. Eu particularmente tentei usar a técnica Pomodoro uns 10 anos da minha vida e não dava certo. Como eu disse para vocês em alguns vídeos anteriores, eu descobri o TDAH depois dos 16 anos, então até esse período eu não sabia direito como lidar com a minha desatenção e com o meu hiperfoco. Consequentemente, com a minha desatenção, eu produzia muito pouco. Apesar de sempre me esforçar nos estudos e em algumas tarefas em casa, eu sempre tinha um resultado abaixo do que eu esperava. Bom, diante de tudo isso, depois de muito estudo, depois de muita prática, de muito treino, eu cheguei em adaptações que me ajudaram a implementar o método Pomodoro. Primeiramente, eu vou mostrar como funciona a técnica Pomodoro no modo convencional e depois eu vou mostrar como eu fiz as minhas adaptações e o que mudou no funcionamento da técnica convencional para que eu uso hoje em dia. Bom, para começar a aplicar essa técnica, você vai precisar de um timer. Normalmente, você vai encontrar ele na sua cozinha, pode ser de qualquer tamanho, qualquer imagem, qualquer cor. É um timer desse jeito aqui. Vou mostrar para vocês. O meu é em formato de ovo. Mas ele pode ser um tomatinho, pode ser uma vaquinha, depende muito do que você vai encontrar na sua cozinha. A minha primeira dica é, para pessoas que não possuem o transtorno de atenção, você até pode usar um timer do celular, ou do tablet, ou de qualquer outro dispositivo eletrônico, porque isso pode ser uma autossabotagem. E por que eu falo autossabotagem? Porque pode chegar mensagem no seu celular, você pode tentar cair em tentação de ver alguma mensagem ou entrar em alguma rede social. Então, sempre que possível, quando for marcar o tempo, marque sempre nesses timers aqui, porque aí não vai ter risco de você clicar no celular ou se distrair por algum outro motivo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, como funciona. Eu acredito que a mãe de vocês devem saber muito melhor como funciona isso, mas ele tem uma escala de tempo até 40 minutos, que normalmente é o que as receitas pedem para ir no forno. Mas para o nosso uso,
Não vai precisar ser até 40 minutos, pode ser um timer até de meia hora, de 30 minutos, já é super suficiente para realizar a técnica. E aí, como você utiliza, girando até o marcador onde você quer o tempo, e ele vai ficar contando como se fosse um reloginho. E aí, quando ele atingir e esgotar o tempo que você colocou, ele vai emitir um som e vai te avisar que aquele ciclo terminou. Bom, o modo convencional é que você marque 25 minutos nesse timer, nesse Pomodoro. E que você foque completamente na tarefa que você escolheu nesses 25 minutos. Após 25 minutos, ou seja, após a campainha tocar, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Essa pausa nessa técnica a gente vai chamar de descanso. Então são 25 minutos completamente focado, realizando aquela tarefa de sua escolha ou necessidade, acompanhada de uma pausa de 5 minutos. Mais um ciclo de 25 minutos, seguido por uma pausa. E após 4 repetições de 25 focado, 5 de descanso, você faz um intervalo / descanso de meia hora. Mas, como eu comentei com vocês anteriormente, esse modo não funcionou comigo no início. Porque parece meio engraçado de dizer, mas eu tinha dificuldade de me manter focada por 25 minutos. E para muitos de vocês, esse deve ser o problema. Bom, depois da gente ter visto como funciona o modo convencional da técnica Pomodoro, eu vou dividir com vocês 3 adaptações que eu fiz e que funcionaram muito bem para que eu pudesse implementar essa técnica. A primeira delas é que sempre que eu ouvi falar da técnica Pomodoro, era aplicada aos estudos. E como muitos TDAHs que eu conheço, os estudos é uma parte um pouco complicada da nossa vida e que causam um certo desconforto, porque a gente costuma ter milhões de dificuldades relacionadas aos estudos. Então, talvez começar a aplicar a técnica para estudar matemática, para estudar física, português ou qualquer outra matéria que você esteja precisando de nota não é uma boa. Então, a minha primeira dica é que você aplique a técnica em alguma tarefa diária, para que você possa treinar, aprender, tornar aquele foco possível e aí sim aplicar realmente nos estudos. E por que eu digo isso? Porque você vai chegar no final do dia muito mais confiante para colocar aquilo em prática em algo que necessita de uma seriedade um pouco maior. Então comece aplicando a técnica Pomodoro em atividades diárias. Eu particularmente comecei a aplicar a técnica para arrumar o quarto. Então eu rodava o Pomodoro e colocava 25 minutos ou 20 minutos e tentava fazer aquela tarefa o mais focada possível, o mais rápido possível, para que eu pudesse cumprir aquele determinado tempo que eu havia me comprometido. E aí sim você vai estar preparado para aplicar a técnica do Pomodoro em algo que requer um esforço mental e uma atenção maior do que qualquer outra tarefa cotidiana. Uma outra adaptação que me ajudou muito a implementar a técnica foi reduzir o tamanho dos ciclos. Como eu disse anteriormente, 25 minutos para mim era muito difícil manter a atenção e o foco. Então, para começar a implementação da técnica, eu reduzi esse ciclo para 20 minutos. Vocês podem fazer também para 15 minutos. A única parte do ciclo que deve ser mantida e que não deve ser alterada são 5 minutos de descanso, porque é um intervalo suficiente para que você descanse a mente e retenha aquele conteúdo que você acabou de ver. Então, no começo, eu utilizava ciclos de 20 minutos, pausava 5. 20 minutos, pausava 5. Com o tempo, eu evoluí esses ciclos para 25 minutos e hoje em dia eu me sinto mais confortável de aplicar o ciclo para 30 minutos. Então, hoje em dia, com as tarefas que eu preciso fazer e com o meu gerenciamento de tempo atual, eu aplico meia hora e descanso 5 minutos. A minha terceira adaptação, que na verdade é uma variação da segunda que eu falei para vocês, é que ao invés de fazer uma pausa maior a cada 4 ciclos, eu fazia a cada 2 ciclos. Então, na técnica convencional, a gente estuda 25 minutos, pausa, 25 minutos, pausa,
até completar 4 ciclos desse jeito. E na minha adaptação, eu dividi isso pela metade. Eu fazia 2 ciclos e realizava a pausa de meia hora. 2 ciclos e a pausa de meia hora. Algumas pessoas precisam mais do que outras de um descanso maior. Então, o legal dessa técnica é que você pode adaptar ela de forma que fique mais confortável para você e que te mantenha mais atento naquela tarefa que você está fazendo. Essas são as 3 principais adaptações que eu fiz ao mexer na técnica Pomodoro. Eu acredito que essas mudanças tenham tornado a técnica muito eficiente mesmo com o TDAH, porque eu tenho ouvido de muitas pessoas que possuem o transtorno que não conseguem manter a atenção pelos 25 minutos. Então, eu acredito que reduzir os ciclos e o tempo no começo para que você se acostume com esse exercício é primordial para que a técnica dê certo. 2 lembretes importantes é não exagere no tempo e não exagere nas pausas. É importante lembrar que a pausa é para que você descanse a mente e que você dê tempo para que seu cérebro absorva e retenha todas aquelas informações que você estudou anteriormente. Então não adianta você falar que não quer fazer pausa, ou ler outro assunto, ou estudar outra matéria. O que eu tenho ouvido de muitos estudantes é que eles realizam um ciclo de 25 minutos e no intervalo eles estudam outra matéria. E isso definitivamente não dá certo. A técnica só funciona se você fizer a pausa. Entenda, você precisa dessa pausa para que você aprenda. Outro lembrete é desligar o celular, colocar no modo avião ou apenas desativar a internet para que você não tenha nenhuma interferência durante o ciclo. A intenção de se manter focado por 25 minutos é que você não tenha nenhuma distração externa. E a gente sabe que nessa era de tecnologia e informação é quase impossível você ficar imune à notificação de Facebook, de Instagram, de YouTube. Então, não se auto-sabote. Desligue a internet, esconda o celular, deixe ele bem longe do seu alcance para que você tenha a preguiça de ir até lá pegar ele. Caso ocorra alguma interrupção muito importante, você recebeu uma mensagem muito importante de um familiar, ou se você recebeu uma ligação, ou você não entendeu aquilo que você está estudando, ou precisa anotar algo que foge da atenção e do foco que você precisa, você pega um post-it ou um bloquinho de anotações e anota aquela preocupação ou aquele afazer. Dessa forma, você não vai ter que ocupar a mente lembrando daquele problema. E assim que terminar o ciclo dos 25 minutos do hiperfoco, você resolve aquele problema nos 5 minutos de descanso ou somente no fim dos 4 ciclos. Lembre-se, toda a técnica a gente tem que começar devagar. Então, comece com ciclos pequenos, espaçados, e aí você pode testar se essa é a melhor forma de você estudar ou fazer uma tarefa. Como toda técnica, ela tem desvantagens e vantagens. A principal desvantagem é que é uma técnica de evolução gradual que você precisa de muita paciência e persistência para que ela comece a ser completamente efetiva para você. As vantagens são inúmeras. Ela reduz a ansiedade, ajuda a organizar e gerenciar o seu tempo, te mantém focado por pequenos períodos de tempo e aumenta demais a sua produtividade. Às vezes no dia a dia a gente não percebe o quanto de tempo que a gente desperdiça em coisas inúteis e na desatenção. Então, usar a técnica de Pomodoro divide o seu tempo e direciona exatamente sua atenção para que você realize de forma focada e mais rápida as suas tarefas. Então, toda vez que você for iniciar uma técnica, comece com tempo reduzido, com uma intensidade reduzida, para que você possa acostumar com a técnica, para que você possa acostumar com essa atenção direcionada e aos poucos você vai aumentando o tempo tanto de descanso quanto de hiperfoco. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe nos comentários abaixo se você já testou a técnica do Pomodoro, o que você acha dela e se você tem alguma dúvida como funciona, pergunta nos comentários também que eu vou estar respondendo vocês. Lembrando também que a gente tem um grupo no Telegram, onde eu compartilho as novidades aqui do canal e da página e coloco alguns avisos importantes e compartilho conteúdos exclusivos com vocês por lá.
Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.